Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição Tendências. Temos a honra de estar todas as sextas-feiras, às 11 horas, com repetição às 21, junto dos nossos ouvintes, a abordar as tendências de mercado. Hoje temos em estúdio um convidado muito especial, o Miguel Coelho, especialista na área de gestão de carreiras, professor universitário na área do empreendedorismo e marketing. Olá, Miguel, seja bem-vindo. Antes de mais, gostaríamos de agradecer por estar e ter aceito o nosso desafio Tendências, claro, e por regressar aqui ao nosso estúdio. Sim. E, sobretudo, a Viseu. Hoje estipulamos abordar o tema extremamente pertinente para todos nós e sobretudo para os nossos ouvintes, que é acerca da gestão de carreiras e tendências das profissões de futuro. O Miguel, tendo em conta ser um profissional apaixonado por esta área e um especialista de referência, com uma visão e uma abordagem claramente disruptiva, qual a sua percepção no que toca ao futuro das carreiras profissionais? Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos, um abraço também ao Carlos, ao Jorge, à Sila. Eu diria que eu acho que estamos num ponto onde há muitas dúvidas no ar, apesar de ainda continuar a ser relativamente simples para cada um de nós perceber que as mudanças são muito evidentes, quer pelos meios tecnológicos, quer porque as várias economias e muitas vezes várias regiões até do país têm muita pressão, seja porque vemos, por exemplo, a classe, agora não vou falar em nenhum em particular, mas sei lá, os taxistas que se sentem um pouquinho ameaçados porque tecnologicamente vêm marcas internacionais ou conceitos internacionais que colocam em causa, não diria a sua sobrevivência, porque não é o caso, mas a maneira tradicional como se vê uma profissão, ou uma arte, ou uma lógica de dar valor à sociedade do ponto de vista de trabalho. Obviamente há aqui muitos fatores, vai ser impossível falarmos hoje de todos aqueles que estão em causa, mas eu diria que o fator tecnológico e o facto da evolução ser tremendamente acelerada na altura em que vivemos, nunca houve uma altura na história onde a disrupção, aproveitando obviamente as palavras da Sila, foi tão evidente na maneira como cada um de nós faz as coisas. Hoje em dia não precisamos de ir fisicamente ao banco para fazermos todas as operações bancárias, o que significa que as dependências bancárias não precisam das pessoas como eram há 20 anos atrás e, portanto, aquilo que nós víamos como uma lógica de progressão de carreira já não é verdade hoje em dia. E eu diria que ainda não nos apercebemos, provavelmente na nossa própria reconfiguração mental, da velocidade em que as coisas estão a mudar. Portanto, estamos ainda agarrados a um modelo que funcionava há 20 anos atrás, nem que seja porque a própria educação não mudou suficientemente rápido para nos dar isto, e muitos de nós que temos profissões e que estamos no mercado de trabalho, não tivemos a tal reciclagem ou revisão de conceitos que nos permita também ter uma noção mais clara do que está a acontecer. Aproveito para dizer que o trabalho vai continuar a ser fundamental, o esforço da maneira como nós nos desenvolvemos uma profissão vai ser extraordinariamente importante, mas o conceito de profissão, como ele existe hoje em dia, eu diria que está claramente numa mudança extremamente profunda, à qual a maior parte de nós ainda não prestou atenção devida. É como se estivéssemos a negar uma evidência, é como se alguém não gostasse da internet e achasse que não devia ser assim porque devíamos voltar, mas não há volta a dar. A tecnologia, os meios digitais, as plataformas de comércio eletrónico que obviamente põem em causa as profissões de vendas tradicionais, a maneira como todos nós temos que reconfigurar não uma lógica de profissão e de formação para a profissão, mas adquirir ao longo da vida uma coisa que certamente vamos falar hoje, que é um mapa de competências, que é como se fosse uma grelha, é como alguém que tenha um passaporte e que se quisesse dar a volta ao mundo tinha que quase carimbar no passaporte de outros países. Aqui é a mesma coisa, é como se eu tivesse uma grelha de competências, ou um mapa de competências, um passaporte de competências, e eu tivesse por lógica, quer de aplicação, quer de estudo, quer de formação, que vai passar a ser desintermediado e as universidades já não detêm
o domínio da sabedoria e da certificação de competências para o mercado de trabalho é impossível, porque elas próprias não estão a conseguir, algumas não estão, não estou a dizer todas, a conseguir a acompanhar o ritmo de transformação para a profissão. Portanto, eu acredito muito mais que a profissão ou a lógica de competência profissional vai passar por nós conscientemente não passarmos por os anos necessários para sermos certificados para trabalhar ou para entender uma determinada profissão, mas por uma lógica de certificação ao longo da vida, onde os vários carimbos de competência têm que ser assegurados que os temos, não para mostrar, porque é muitas vezes o que acontece quando saímos de uma universidade ou temos um currículo mais ou menos bem elaborado, para mostrar aos outros, mas para nós próprios nos sentirmos confortáveis com os desafios profissionais, que são gigantes. Não queria estar a assustar ninguém que nos esteja a ouvir, mas provavelmente daqui a 10 anos 90% da maior parte das profissões que nós hoje em dia damos como asseguradas ou estará em risco acelerado, ou terá que ter um blend muito acelerado com outro tipo de knowledge, ou pura e simplesmente vai desaparecer. E portanto, eu diria que não é uma questão de estarmos assustados ou não, mas é de termos a consciência da velocidade a que isto está a mudar. É verdade, peço desculpa. Permita-me, Miguel, ainda há pouco estive num evento em que ouvia atentamente a CEO da Microsoft, um player mundial em termos de tecnologias, em que ela dizia que não devemos ter medo do futuro, devemos sim acautelar e preparar-nos para ele. Portanto, e aqui neste contexto profissional vai um pouco de encontro a esta frase extremamente pertinente, não é? Sem dúvida. A noção do desenvolvimento, da vontade de aprender, da noção de que temos realmente... Eu gosto da palavra revisão. Revisão e não dos veículos, não é dos carros, mas porque se eu falar de revisão dos carros nós dizemos quanto é que custa, ou já está na altura, ou a peça que vai variar. Não. A revisão é como se tivesse uma visão renovada. Revisão é como se tivesse uma visão renovada. E do ponto de vista profissional... É obrigatório, tal como nós fazemos num carro, rever o carro, saber se todas as componentes estão corretas, se temos o óleo, se os filtros estão certos. Na nossa profissão, a lógica de revermos o que é necessário para continuarmos a ter significância e relevância para o que fazemos, e às vezes para termos a noção se aquilo que nós fazemos está a mudar de forma acelerada, temos de nos adaptar, é um conceito que qualquer profissional vai ter que encaixar dentro da sua estrutura de pensamento, porque a revisão, a tal visão renovada, é provavelmente a nossa melhor defesa face à mudança acelerada das profissões e da nossa área de trabalho, e que também tem um preço. Ou seja, se nós, quando falamos em revisões, nomeadamente dos carros, sabemos que nos vai custar X valor, também esta revisão vai provavelmente ter um valor acrescentado na maneira como nós continuamos a desempenhar o nosso papel. O custo, ao contrário de não o fazermos, tal como num carro, eu posso dizer, olha, a próxima revisão custa 500 euros, ou 400, ou 600, ou 1000, ou 100, não interessa. Eu posso optar por não a fazer, mas o custo que vem de não fazer uma revisão pode ser passado um mês ou uns dias muito maior, 10, 20 vezes maior, só porque eu não fiz a revisão. Na vida profissional vai ser exatamente a mesma coisa. Não é possível congelar num CV ou num LinkedIn, ou onde nós quisermos colocar o perfil de achievements de alguma maneira. É impossível, porque aquilo que nos é exigido na prática como colaboração vai mudar a área digital, a área tecnológica, a área de integração da inteligência artificial. Não sei se as pessoas que nos estão a ouvir sabem, mas quando ligam para um contact center de uma grande empresa de telecomunicações, a PT por exemplo, já não se fala com ninguém fisicamente humano. Fala-se com estruturas que se chamam chatbots, que reconhecem a voz, conseguem dar uma resposta em tempo real e que funcionam 24/24. Portanto, nem sequer depende da capacidade ou não de dar a volta, ou de falar, ou de conversar. A própria profissão de contact centers está a mudar tão aceleradamente, e é um polo de emprego, mesmo que as pessoas acham que não é muito qualificado, ou que é algo às vezes precário, mas ainda continua a ser um centro de emprego para países como Portugal. Empregam muita gente e, portanto, atenção que daqui a 5, 10 anos não vai haver nenhum contact center moderno que tenha uma grande massa de trabalhadores Eu não estou a querer assustar ninguém mais uma vez. A única coisa que digo é que, se nós tivermos esta noção, temos que incorporar no nosso skill e nos nossos mapas de competências coisas novas, para que ninguém nos venha surpreender a dizer, olha, já não precisamos da sua colaboração, mas que nós já tínhamos feito a tal revisão profissional
para dizer que eu vou passar a ser relevante de uma ou outra forma. Miguel, estamos a falar da questão da revisão da nossa carreira. Nós assistimos todos os anos à saída de milhares de pessoas das nossas universidades. Sim. E que querem ir para o meio de trabalho e procurar trabalho para Sim. poderem ser sustentáveis. Acha que as universidades têm que também aprender a rever, têm que fazer uma revisão dos seus programas para estarem adequados às necessidades do mercado e a esta era digital? Sim. E o que é que essas universidades devem fazer para que consigam efetivamente acompanhar as tendências do mercado da era digital e a procura de emprego? É uma pergunta extremamente pertinente. Primeiro, porque as universidades acabam por ainda absorver as expectativas das famílias e dos miúdos, entre aspas, com todo o respeito, que querem assegurar uma profissão e um trabalho. Nem todos aqueles que vão para a universidade têm a noção clara do que os espera quando saem de lá. É uma expectativa interessante, de alguma, não diria diversão, que é um mau termo, mas é de um período interessante que medeia a vida familiar e de alguma segurança interna com aquilo que os espera. E existe muito poucas adolescentes que tenham a noção clara do que é que estão a fazer e porque é que estão a fazer. Isso é um primeiro ponto. E as universidades não conseguem ainda, se calhar, responder a todas essas necessidades, e não sei se as famílias não terão aí um papel, se calhar, um bocadinho mais ativo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Todos os programas universitários, para terem sua certificação, dependem da avaliação e da aprovação do Ministério da Educação. É verdade em praticamente todos os países, salvo alguns que têm modelos relativamente diferentes e podem incorporar knowledge de fora. São processos ainda um pouquinho burocráticos e, portanto, às vezes uma universidade ou um instituto pode já ter uma ideia mais à frente, mas ela ser aceita e ser plasmada num programa, às vezes demora. Porque são máquinas que não estão preparadas para serem tão ágeis assim. É uma espécie de quase uma defesa de balizas que nós sentimos que na própria sociedade já mudaram há algum tempo e ainda estamos com algum esforço a tentar mudá-los. E, portanto, as universidades, eu tenho reconhecido que muitos dos reitores, que acompanho muitos, têm feito um esforço gigante, quer de adotar currículos mais atualizados e mais sexy, entre aspas, lutam contra a questão do financiamento e da autonomia financeira, que também foi outro desafio, ao mesmo tempo tentam manter os melhores profissionais, mas eu confesso que é uma luta desigual, porque as universidades, que são fontes de saber, e nós temos universidades fantásticas e excelentes no nosso país, por mais que tentem, é difícil manterem-se a par da revolução tecnológica e que está a tomar de assalto modelos de negócio, lógicas de fator. Olhamos para o turismo. O turismo em Portugal está a crescer imenso. É um dos grandes focos, talvez, da maneira como Portugal está a dar a volta aos próprios números e à lógica de sair do procedimento de déficit excessivo, etc., e atrair nova atenção para Portugal. Veja-se o turismo. A maior parte dos hotéis fica com uma fatia muito pequenina de valor acrescentado. E não vejam quantas agências de viagem fecharam nos últimos 5, 10 anos. E vejam a plataforma digital, quem tem os bookings da vida, fica com uma fatia de gigante deste movimento enorme, os Airbnbs que não detêm propriedades e que ficam com uma fatia gigante. Portanto, se eu quiser dizer que eu, para trabalhar no mercado de turismo, tenho que ter uma enorme carga de conhecimento de como é que se faz coding ou se programa, perceber os interfaces de valor acrescentado, como é que eu comunico com os meus clientes, como é que faço teasers digitais, como é que eu avalio os search engines e o que é relevante do ponto de vista de comunicação digital. Falemos com a maior parte dos responsáveis de hotéis em Portugal e no mundo, e eu garanto-vos que a maior parte deles não foi formado para ter isto no seu ADN. Agora imaginem rever pessoas com 40, 50 anos que têm que imediatamente se requalificar totalmente, ou fazer uma tal revisão muito forçada. É difícil. O nosso sistema dificilmente o fará. E, portanto, só mesmo para concluir essa ideia, as universidades têm um papel fundamental, vão continuar a ter, é impossível nesta altura substituí-las e não é essa a ideia, mas eu diria que têm um papel ingrato de tentar pegar em tudo o que está a acontecer neste preciso bocado de tempo, nos últimos 5 anos em particular, plasmá-los em estruturas diferentes que implicam professores, estruturas, programas, currículos, avaliações, ligações com a empresa, dizer assim, agora vamos mudar isto tudo de repente. Uma alteração, modelo, integrar aqui Portanto, novas competências. Qualificar através das universidades as novas tendências da profissionalização e da gestão de carreiras é um desafio gigante do qual as universidades vão precisar da colaboração das empresas, do governo, dos programas de digitalização, para eles próprios poderem fazer face ao desafio enorme que têm, mas que eu acho que é consciente, atenção. Mas é um desafio, mas é uma necessidade. Uma necessidade brutal, porque reparem, nós temos os melhores engenheiros do mundo
As empresas, ainda agora tivemos a notícia recente de uma empresa alemã que todos conhecem, não sei se posso dizer aqui o nome, mas Sim. uma grande empresa alemã, Mercedes, que abriu o primeiro centro de competências digitais e de skills digitais, de apoio digital no mundo, em Lisboa, em Portugal. Não em Lisboa em particular, mas em Portugal, como reconhecimento do mérito que nós temos e da visibilidade e da competência que nós temos. Isto não implica que eles próprios, enquanto grande empresa, não estejam a começar a dar os primeiros passos para dizer estes centros de competência que vão ser o futuro das marcas automóveis. E há uma coisa que nós devemos ter, já agora como nota de orgulho, é que entre todos os países que podiam escolher, nomeadamente a Alemanha, escolheram Portugal. Portanto, significa que apesar dos desafios, é relativamente possível pensarmos que os portugueses, através das suas competências de flexibilidade, integração, integração de novas culturas, planeamento, conseguem estar, se quiserem, à frente, provavelmente, da maior transformação do mundo de sempre. Miguel, então estamos aqui num cenário em que, apesar dos desafios, também há oportunidades. Enormes. Há aqui um novo mercado a nascer, mas se por um lado temos as universidades que não conseguem ainda acompanhar esta revolução tecnológica, esta revolução traz também consigo o advento da inteligência artificial, não é? Que vem substituir aqui uma série de postos de trabalho em diversas áreas e do topo da pirâmide à base, porque sem dúvida, mesmo atividades mais intelectuais estão a ser neste momento ameaçadas. Como é que conseguimos gerir a nossa carreira profissional a longo prazo neste contexto? Excelente pergunta. Eu acho que devíamos todos tirar um bocadinho para refletir sobre isto, a tal revisão que eu falo. E a revisão, quando nós metemos o carro na revisão, normalmente não demora mais do que um dia, a não ser que seja um problema grave, não é? E o mesmo devia acontecer na profissão. Devíamos todos nós obrigar-nos a tirar 24 horas do nosso ano para dizer, deixa-me cá rever se o caminho que eu estou a seguir, a maneira como eu estou a seguir, aquilo que eu conheço, face aos desafios do futuro, que é sempre muito mais próximo do que nós pensamos, se eu estou capaz de dar conta do meu próprio propósito. E aqui começamos com 3 áreas de desafio. Primeiro, se temos a noção do nosso propósito de forma clara. Isso começa logo por aí. Portanto, é mais um desafio interno do que propriamente externo. Nós podemos dizer, mas eu tecnologicamente percebo muito pouco ou não estou tão à vontade. Essa parte de competência técnica não há ninguém que, se não a quiser verdadeiramente, não a possa ter. Qualquer um de nós que está aqui, se quiser aprender a programar código, ou podemos não ter 20 anos, vocês têm, não é? Claramente, pelo vosso ar jovem eu já não, mas não há ninguém que esteja aqui que não possa, se realmente quiser, daqui a 6 meses, aprender a programar como os melhores. Eu não estou a dizer que faça disso uma profissão, mas aprender a programar significa que eu entendo os modelos de negócio e as estruturas profissionais do futuro. Inclusive sei porque é que eu fui substituído ou posso ser substituído em termos de competências por uma máquina, um chatbot ou alguém ou uma estrutura com inteligência artificial que faz se calhar muito melhor o que eu penso que faço bem, se calhar a estrutura faz melhor. Mesmo quando estava empenhado nessa função. Mesmo quando estava muito empenhado. Vou dar um exemplo. Traders na bolsa, brokers de seguros, apostas desportivas. Eu garanto-vos que há estruturas de inteligência artificial que fazem muito melhor o trabalho que o humano. Eu não estou a dizer que têm exatamente as mesmas valências, mas foram feitos testes onde em casas de corretagem financeira e estruturas de brokerage foram admitido um novo colega que basicamente ninguém sabia bem onde é que estava, mas fazia apostas financeiras, apostas é um mau termo, mas investia financeiramente nas várias tendências. Pois posso-vos dizer que a performance dele não ficou abaixo de nenhuma outra pessoa que já tinha anos de experiência. Basicamente é a lógica do Big Data, não é? De todos os dados acumulados dão-nos uma capacidade de nós pegarmos nisto e condensarmos em algoritmos que conseguem tomar decisões em tempo real por nós. E o nome que se deu, Anthony ou Joseph ou whatever, ou o que foi, aquela máquina, ninguém sabia quem era e no entanto olhávamos as decisões que ele tomou e onde investiu e toda a gente, ninguém suspeitou sequer que fosse um sistema. Portanto, quando estou a falar isto primeiro, propósito. Qual é o meu propósito? Trabalhar em que área? Como é que eu quero ser reconhecido? Com clareza é que eu vejo o meu aporte de valor naquilo que eu faço, porque também é daí que vem o meu valor financeiro, a minha satisfação, etc. Portanto, eu diria que esse é o primeiro posicionamento e a primeira estratégia, que é o que é que eu verdadeiramente quero. E infelizmente não é uma questão deste tempo nem de outro, há muitos de nós que acabam por não fazer esse trabalho de casa. Portanto, nessa revisão, nesse 24 horas de desafio de revisão que eu deixo a todos, que podem fazer isoladamente ou acompanhado, e já aproveito para dizer
que a minha função, quer de professor universitário, quer de gestor profissional destas áreas de carreira e de marca pessoal, criámos 2 empresas, uma delas chama-se Personal Brands Portugal, a outra Career Agents. O que faz é exatamente isto. Tal como uma oficina onde eu levo o carro, nós recebemos profissionais de todas as áreas onde fazemos uma revisão, que é: mostra-me a tua máquina, como é que tu tiras partido dela, e eu vou-te mostrar para o percurso que tu queres seguir a partir de hoje para a frente, como é que tu tens que calibrar a máquina, como é que tens que otimizar, que software é que vais tirar e que outro que vais pôr, e como é que eu te vou tirar o melhor partido das competências que tu tens hoje, quando me entraste aqui com a tua máquina para a revisão. E eu garanto-te que vais ter mais capacidades de ter o melhor partido da tua competência e do teu mapa de competências do que tinhas antes. E é isto que, de uma maneira geral, fazemos, às vezes pontualmente, outras vezes de forma continuada. Porque há muita gente que está tão focada no seu trabalho que não consegue levantar a cabeça e perceber isto tudo, não é? Sim. Uma reflexão. E, portanto, deixa-me só terminar dizendo que, primeiro, a lógica da missão e da clareza com que se quer as coisas. Segundo ponto, quais são as ameaças, as oportunidades e toda a clareza daquilo que rodeia aquilo que nós ainda chamamos como profissão, seja na área dos seguros, da banca, dos transportes de valores, seja um taxista também deveria pensar nisto, uma enfermeira, um médico. Eu posso dizer, por exemplo, que os médicos, e não quero mais uma vez alarmar ninguém, mas estima-se que dentro de 10 a 15 anos poderão ser, não diria substituídos, mas aquilo que é a detecção de uma patologia ou a detecção de um problema, através de sistemas vitais de reconhecimento de um padrão de coração, do batimento cardíaco, de uma série de coleção de datas e comparando com base de dados, é possível estimar com uma enorme grau de precisão o que aquela pessoa poderá estar a sofrer ou padecer. Portanto, o médico provavelmente poderá ter mais tendência a não conseguir manter exatamente os mesmos padrões de profissão que nós conhecemos hoje. Atenção, vai continuar a ser fundamental, temos médicos, mas o médico vai fazer papéis diferentes do que faz hoje. Ao contrário, um enfermeiro vai continuar a ser absolutamente indispensável, porque o enfermeiro é um cuidador. Não há máquina, nem robô, nem inteligência artificial que substitui um cuidador. Não é? Há uma componente humana demasiado forte para ser substituída. E mais, por exemplo, país como Portugal, que tem um país fantástico para viver, para passar férias e para andar e passear, vai continuar a ter o toque humano. Nós temos uma cultura que nos dá um toque humano que outras culturas que são muito mais focadas na tecnologia, neste padrão de competências, que nós vamos ser muito mais valorizados, porque temos uma coisa que nos podemos especializar. Portanto, este toque humano vai ser fundamental. Portanto, apenas para dar o exemplo, médico, claramente nós pensamos como alguém que às vezes há esta tendência, não estou a dizer que é assim, muito pelo contrário, que o médico tem talvez mais anos de formação ou tem mais skills do que provavelmente um enfermeiro. Eu diria que no futuro próximo, 10 a 20 anos, um médico provavelmente terá as suas competências como estão hoje ameaçadas de alguma maneira, porque a maneira como o ato médico vai mudar. Por um lado, eles próprios vão ter que socorrer de uma estrutura de conhecimento tecnológico. A maneira como a telemedicina, como vão receber um paciente, como vão tratar, vai mudar totalmente. Um enfermeiro vai ter que sempre cuidar, estar próximo, fazer tudo o que faz. Por exemplo, um geólogo ou um antropólogo, alguém que faz escavações para descobrir, um arqueólogo, vai continuar a ser extremamente importante. O seu papel vai continuar quase intocável. Porque precisa descobrir, detectar padrões, tem que escavar, tem que cuidar, tem que reconhecer, o que implica um mapa de skills muito alargado, que não há nenhuma máquina de inteligência artificial que consiga combinar. Portanto, é preciso perceber um bocadinho para aquilo que nós queremos fazer, para onde é que está a ir, e aquilo que claramente nós devemos fazer para acompanhar esse caminho de alguma maneira. Muito bem, Miguel. Neste contexto e como referiu aqui, sim, a integração de várias competências, assistimos aqui a uma clara mudança de paradigma, sim, com uma integração numa era digital feroz. Fala-se muito na valorização académica e aqui na integração de competências transversais. O Miguel, enquanto especialista nesta área, quais são as competências e atividades que prevê serem mais valorizadas num futuro profissional? Naturalmente que a tecnologia estará sempre, sim, presente, mas como complemento, o que é que prevê neste sentido? Excelente. Ou seja, vamos começar talvez aqui por um ponto que talvez possa preceder isso e depois vou dar a resposta da maneira mais curta e concisa que eu consigo. Primeiro,
Temos a noção, talvez não tenhamos, face se calhar ao que era a vida dos nossos pais, que basicamente tiravam uma especialização, ou seja, num curso profissional, então iam para a universidade e faziam uma carreira relativamente estável ao longo dos anos, basicamente era encontrar um bom patrono ou uma boa empresa, e portanto as coisas cresciam porque a própria maneira como a sociedade crescia era assim, e mais, nós mentalmente habituámos a ver este padrão. Quando digo nós, estou a falar se calhar a geração que hoje em dia poderá ter 40 anos, 37, 38 ou 40 e tais, ou um bocadinho mais. Mas quem tem hoje... Portanto, antes uma pessoa com doutoramento e mestrado, portanto, estava empregada com toda a certeza. Eu diria quase com toda a certeza, porque havia uma grande falta destes skills e qualificações, não é? Atualmente já não é. Hoje não, há um overload de qualificações. Eu diria que muitas vezes até é perverso termos um overload de qualificações, porque o mercado acaba quase por não conseguir absorver, e temos casos absolutamente gritantes de pessoas que são extremamente bem sucedidas numa determinada área, com investigação, com outras, e que não conseguem depois ter essa adaptação e integração no mercado de trabalho, também porque se calhar estão a fazer as apostas erradas, porque em vez do mercado estar à espera que o mercado me absorva, eu próprio deveria ter sido formado ou ter tido a estrutura mental para criar a minha própria oportunidade. Infelizmente hoje, alguns forçados, outros que pensaram tiveram que fazer, mas eu diria, eu vou deixar aqui 3 factos que eu acho que são importantes nós refletirmos. Primeiro, estima-se que a maior parte de nós trabalha, ou seja, o seu tempo útil enquanto não dorme, embora dormir também seja útil porque nos revê a máquina, não é? É outra forma de revisão, mas enquanto estamos acordados e a trabalhar, estima-se que 71% do nosso tempo seja para dedicar a questões profissionais de forma direta ou indireta, ou seja, alguém que conheceu uma pessoa que de repente pode ser interessante para a sua profissão, no ponto de vista comercial ou outro, estarmos a trabalhar, dar respostas às e-mails, temos que ter a disponibilidade para o fazer. Primeiro ponto. E portanto, se é uma tendência, eu garanto que tudo o que nos permita estar ligados e dar resposta mesmo remotamente àquilo que é a nossa tendência profissional é uma obrigação. Já não é uma escolha, é uma obrigação, porque todo o mercado está aí para aí. E os miúdos que agora saem já estão preparados para aí. O segundo, estima-se que nós possamos trabalhar cerca de, pelo menos, de forma ativa, pelo menos 50 anos. Coisa que os sindicatos e as estruturas dizem que deveria ser muito menos, mas mais uma vez, a tendência demonstra que nós devemos ter não apenas uma fonte de rendimento, mas várias, nem que seja para poder ter alternativas, e vamos trabalhar mais tempo por uma causa boa, porque também vivemos mais. Sim. Inclusive há quem estime, há autores que estimam que para além do Homo sapiens nós vamos dar origem a uma outra forma de Homo, que no fundo chama-se Homo Deus, de alguma maneira pela integração entre aquilo que nós somos fisicamente e as novas tecnologias, nomeadamente a tecnologia biónica, de renovação, etc., que é mais próximo de nós do que nós pensamos, e o que ele diz é que provavelmente quando realmente estivermos nessa área nós possamos viver entre 120, 150 anos, 200 anos, que é uma coisa que como é que é possível? Mas vejam, há 200 anos atrás nós vivíamos 40, 50, 60 anos atrás, porquê? Por causa das doenças, das guerras, etc, etc. Portanto, se dissessem aos vossos tetravós que a vossa perspectiva de vida anda na ordem dos 80, 90 anos, 100 anos, eles diziam, isso é loucura. Se nós pensarmos agora que podemos viver 150, 200 anos, dizemos assim, estão doidos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Portanto, nós temos tendência a trabalhar mais anos, nomeadamente neste momento estima-se que entre 50 a 55 anos possamos trabalhar de forma ativa. E o terceiro número que eu deixava, que é aquele que me assusta mais, que é, diz-se que a maior parte das pessoas investe 10 vezes mais tempo a planear as suas férias do que a planear a sua carreira e a rever carreira. E estamos a falar de estudos internacionais. Portanto, e eu não sei o que é que os ouvintes podem estar a pensar aqui, mas claramente eu digo assim, como é que é possível nós termos apanhado nesta armadilha, que é confortável estarmos a trabalhar, temos uma profissão, que alguém supostamente cuida de nós, ou que nós temos direito a ter uma profissão e um trabalho digno apenas porque está plasmado na Constituição. Com todo o respeito à Constituição, é o nosso guião de direito para viver em sociedade, mas não limita nem a evolução biológica, nem a evolução tecnológica. É uma questão de adaptação social aos tempos onde nós estamos. Miguel, por aquilo que me está a transmitir, considera então que os funcionários hoje em dia acham que só têm direitos, não têm deveres para com a entidade patronal? Não. Ou que lhe possam aqui efetivamente, visto estarem só preocupados em planear férias ou em darem o seu contributo
contributo, ter o seu mapa de competências, terem as suas skills para poderem acrescentar valor à empresa e a empresa poder efetivamente arranjar novos equipamentos e fazer novos investimentos para que tenham um sucesso maior. A pergunta que lhe fazia até, o que é que diria às pessoas que estão neste preciso momento à procura de trabalho, o que é que elas devem apostar? Porque as pessoas às vezes pensam assim, isto é só em Lisboa, só no Porto é que eu tenho oportunidades de negócio. Algum caso de sucesso que vocês tenham trabalhado? Eu posso-vos dar vários casos de sucesso, mas eu diria que também aí há uma coisa que eu acho que é importante, que é, nunca senti que Portugal pudesse estar tão à frente nesta revolução gritante, quer seja digital, tecnológica ou outra área qualquer, do que agora. Nós temos uma oportunidade, ou seja, se pensarem na Revolução Industrial, nós nunca conseguimos agarrar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vem de outros países para Portugal. Nós éramos fornecedores de algumas componentes, de produtos básicos, enquanto outras grandes potências, que hoje são basicamente o G7 ou o G8, foram elas que verdadeiramente lideraram a Revolução Industrial há 200 anos atrás. E, portanto, nós ainda estamos nesta senda. E nós nunca conseguimos apanhar o barco. Nós fomos sempre à procura, lanifícios, textas. Quando é que nós estamos neste momento muito bem integrados? Ensino, nunca se esqueçam que Portugal foi o primeiro país, se não me engano, do mundo a ter todas as escolas públicas ligadas por fibra óptica. Nós estamos neste momento a ver os resultados dos miúdos que foram investidos em programas tecnológicos há 5, 7, 10 anos atrás, e os frutos estão-se a ver agora com grandes engenheiros, pessoas que estão a dar cartas, que criam multinacionais brutais baseadas em tecnologia. Nós temos em Portugal, na Escola de São Gonçalo em Torres Vedras, a única escola, ou primeira escola a nível mundial que mais prémios e mais concursos ganhou na área da robótica. Miúdos de 10 anos. Portanto, nós estamos a ver que estamos muito bem preparados para o futuro. A única questão é que, se calhar, as pessoas que neste momento têm o poder nas empresas, na estrutura empresarial, não têm muitas vezes a consciência do acelerar de mudança, da forma como o mundo está a mudar gritantemente, porque se forem à Ásia, todos nós temos a noção do ritmo a que se trabalha lá e que se vive, nem que seja porque a economia cresce a ritmos de 6, 7%, coisa que nós não conhecemos há muito tempo, ou não conhecemos de todo, e portanto estamos a falar das coisas todas. Portanto, eu diria, se calhar para fazer aqui um review e para vos dar aqui nota, e aliás todos os ouvintes podem eventualmente fazer download de um documento que eu criei que se chama Career Manifesto, que basicamente é um manifesto de carreira para os profissionais preocupados com estes temas, e podem ir a www.careermanifesto.com. eu penso que se calhar depois na rúbrica poderá estar disponível, onde eu ponho claramente a lógica de que precisamos de pensar, e vou aqui citar, de forma urgente a forma como vivemos a nossa carreira, para que dela possamos tirar tudo o que precisamos para os nossos planos, sonhos, estabilidade financeira, mas acima de tudo para a nossa liberdade pessoal. E liberdade pessoal é podermos fazer com o nosso tempo aquilo que verdadeiramente nós queremos. E para colocar aqui em perspectiva aquilo que tu, Carlos, estavas a perguntar, eu diria que qualquer pessoa que esteja a entrar no mercado de trabalho, ou que já esteja, ou que esteja a pensar no currículo, ou que queira fazer, tem que pensar em 7 pontos. Não é preciso mais do que 7. Primeiro, a sua missão. Eu estou a formar-me, ou estou a aprender para quê? Qual é a minha verdadeira missão? Onde é que eu me quero especializar? Como é que eu vou dar o contributo? É muito difícil para alguém que começa o seu trajeto ter isto de forma muito clara. Mas é importante que as universidades, ou as famílias, ou as escolas, ou programas de empreendedorismo júnior nos clarifiquem o caminho. Caso contrário, a sociedade não consegue ter a profundidade que poderia ter com o talento natural que países como Portugal têm. Segundo, balanço emocional. O que é isto? Qualquer profissional não consegue dar o melhor de si se não tiver equilíbrio emocional. Interior, ou seja, refletir assim, o que é que eu realmente sou? O que é que eu valho? Não me comparo com ninguém. Vejam os Usain Bolt e as pessoas que são mais performantes em termos de atletismo e outros desportos, preocupam-se com a sua performance, não andam sempre a olhar para o lado a ver quem é que está a correr mais. Preocupam-se consigo, na sua forma única de ver. Portanto, balanço emocional é a estrutura sobre a qual eu tomo decisões. Eu posso ter uma pessoa excepcional, mas se ela tiver grandes picos e retrocessos em termos emocionais, eu vou ter um tipo absolutamente com muitos skills, mas incapaz de dar tudo à profissão. Terceiro, knowledge and learning, conhecimento e aprendizagem. E aqui eu diria que, se vocês pensarem que nós provavelmente vamos mudar de carreira como a conhecemos hoje 5 a 6 vezes e vamos mudar de profissão entre 12 a 13 vezes no futuro, nos próximos 10 anos, então vejam que a flexibilidade para aprender coisas novas é a chave fundamental para o profissional do futuro. Aprender coisas novas. Reparem que eu digo aprender, eu não digo fazer, porque fazer tecnologicamente vai ser cada vez mais fácil, porque vamos ter muita ajuda. Aprender a fazer é fundamental. Quarto ponto, foco e disciplina.
coisa que muitos de nós podem ainda não estar cientes, porque estamos sempre à espera que a entidade patronal ou o nosso empregador ou a empresa onde nós estamos nos dê isto e as estruturas mentais. Não, tem que ser pessoal. Se eu quero aprender, eu tenho que estar focado e tenho que aprender cada vez mais rápido e obviamente com menos com bases. Quinto, relacionamentos. Fundamental. Países como Portugal têm uma competência gigante em criar relações fortes, pensadas, estruturadas com componente emocional. Outros países não têm. Países do Norte da Europa não têm. Países asiáticos têm muito menos do que nós temos. Do ponto de vista de relacionamento, Portugal e mapa de competências na área das relações e do networking é fundamental. Sexto, e só para terminar com mais um apenas, liberdade financeira. O que é que isto significa? Se eu trabalhar com estrutura mental a minha carreira, a liberdade financeira que daí advém permite-me tomar decisões muito mais liberto. Vejam as pessoas, o Sr. Warren Buffett dizia há muito pouco tempo, quem não tiver os olhos postos no início de carreira na sua liberdade financeira, garanto-vos que vai trabalhar até ao final da sua vida e mesmo assim não consegue acumular o necessário para viver uma vida digna. Porque vamos estar muito ameaçados com a inteligência artificial, que vem ajudar em muitos campos, mas vai criar uma massa muito grande de pessoas que são inutilizáveis, segundo ele, no mercado de trabalho como nós a conhecemos. Sétimo ponto e para terminar, autenticidade. E eu aqui diria que é a coragem de nós olharmos para nós próprios, vermos onde é que temos diferentes, uns serão mais competentes na aprendizagem digital, outros na comunicação, outros nos cálculos, outro na criação de modelos de negócio, outros na inovação permanente, outros depois em áreas de competência transversal. Mas estes 7 pontos que eu defendo no Career Manifesto é talvez o nosso ponto de partida para a revisão daquilo que profissionalmente é o nosso desafio em termos de gestão de carreiras. Portanto, não há fórmulas, não há dizer assim, faz isto ou faz aquilo, mas não há nenhuma carreira, e eu trabalho nisto há mais de 15 anos, de forma mais focada há 5 na Career Agents, de todos os profissionais que eu trabalhei, todos eles têm esta componente, os bons que cresceram numa ou em todas destas 7 áreas. Portanto, isto é o trabalho de milhares de pessoas que já me passaram pelas mãos, algumas delas que eu trabalho de forma profunda, de forma anual, outros que faço uma avaliação relativamente mais rápida, em empresas individualmente. Todas elas têm uma componente muito forte numa ou em todas destas áreas. E aqui está a chave, está o blueprint universal, creio eu, de um manifesto de carreira para quem realmente quiser agarrar esta oportunidade da melhor maneira. Muito bem, Miguel. Desde já o nosso bem-aja por nos deixar aqui esta pérola, porque é de facto... Já agora, é gratuito, está bem? Eu digo aos ouvintes, podem chegar lá, descarregar, não tem qualquer tipo de custo, é quase uma contribuição minha de todos estes anos e da satisfação pessoal que tenho, e vi pessoas a transformarem. Há uma pessoa, já agora, desculpa, Cílio, só para dar aqui uma nota, há uma pessoa que eu acompanho, que no primeiro mês e meio de trabalho conjunto com esta ferramenta aumentou o seu ordenado em 50%. E quando digo isto foi tão avassalador o contributo renovado para a sua integrada empregadora, que é uma empresa portuguesa com algumas centenas de funcionários, que ele foi o único que foi aumentado em 50% de todos os quadros executivos, porque o administrador disse: não tenho hipótese de não te aumentar. E ele sabia que merecia mais e, no entanto, disse assim: e não faças muito alarido, porque eu tenho a noção que todos os outros gostariam de ser aumentados, mas a tua competência, o teu contributo nas últimas semanas é tão evidente que é quase... Eu não te quero perder e ao mesmo tempo não te posso dar aquilo que o mercado ainda não me dá, mas eu quero dar um sinal claro. Portanto, eu conheço muito poucos que tenham às vezes este incremento para dizer que no fundo tem impacto onde nos dói a todos, que é no bolso, mas também essa pessoa que sabia que estava em risco de não continuar nesta empresa por ele queria sair, veio ter comigo a dizer: ajuda-me porque eu não me estou a encontrar aqui, não só neste momento quero ficar, tem responsabilidades renovadas, foi aumentado em 50% e tem um sorriso que eu já não via há muito tempo. Portanto, carreira não é só ganharmos mais ou termos mais palminhas nas costas ou nos ombros ou uma placa de mérito. É eu olhar para casa, levar mais dinheiro, ter a noção da contribuição e ter mais tempo para o equilíbrio pessoal e profissional. Muito bem, Miguel, e desde já, mais uma vez, obrigada, e espero que desse lado os nossos ouvintes tenham tirado estas notas dos 7 pontos que o nosso especialista Miguel Coelho referiu, porque são extremamente importantes e deverão olhar para eles de uma forma muito séria. Desde já o nosso bem-aja ao Carlos, ao Jorge, e só gostaria de pedir aqui fazer um pedido de desculpa pelo ruído, porque
estou aqui com um bocadinho de tosse e peço desculpa por isso. Acompanhem sempre a nossa rúbrica Tendências, todas as sextas-feiras na RCI, em cadeia também com a RCS, e não se esqueçam, a rúbrica foi feita a pensar em vocês para vos acrescentar todas as sextas-feiras um valor de conhecimentos e competências. Bem-aja, até sexta.